Salve, salve, bora dar início a mais uma narrativa. Vamos trazer um panorama dos dados macroeconômicos da semana passada para ter uma expectativa para essa semana, juntando com a geopolítica. Na semana passada, a semana terminou com um mercado que recebeu um dado de emprego melhor do que o esperado, que o NFP aqui veio 115 mil, acima do esperado, que era 65 mil, mas abaixo do anterior. É, esse dado, ele foi forte o suficiente para afastar o medo de uma recessão de curto prazo, mas também foi forte o bastante para impedir que o Fed tenha conforto para cortar os juros tão cedo assim. Então, a melhor leitura que a gente pode ter agora é que o mercado de trabalho ele está em uma leve desaceleração em relação a ciclos anteriores, mas ainda não está fraco o suficiente para destravar a política monetária. E na geopolítica, o cenário ele continua sendo headline driven, uma vez que o petróleo ele subiu no início da semana e acabou caindo bem forte ao longo da semana com as expectativas do acordo entre os Estados Unidos e Irã. O mercado ele ainda está comprando essa possibilidade de contenção do conflito, mas ele ainda não recebeu uma normalização plena em relação ao Estreito de Hormuz, uma vez que o fluxo do petróleo ele segue sendo bem limitado, com poucos navios passando e não todos os dias também. Então, o fluxo de petróleo ele segue sendo o principal canal de via inflacionário, segue sendo a energia. Então, enquanto o Estreito de Hormuz ele seguir sensível a essas headlines e com a passagem condicionada, o prêmio geopolítico ele não desaparece. Ele vai apenas oscilando conforme a probabilidade de um acordo. Do lado dos earnings das empresas, IA continua sendo o principal condutor dos índices e do mercado de risco, tendo a AMD e a ARM apresentado ótimos resultados e um guidance ainda melhor, que, que acabou alavancando o mercado de renda variável. A gente pode ver que o mercado ele não, apesar do petróleo estar se mantendo em níveis de preço elevados, o mercado ele está comprando a ideia de IA forte e, e já não está se preocupando tanto com a pressão inflacionária, como parece. E essa semana agora a gente tem. Essa semana tem dados do CPI dos Estados Unidos e dados do PPI também. Na terça-feira tem dados do CPI que a gente vai poder ter uma noção se a inflação ela se a inflação ela está contaminando outros setores da economia já. E se a inflação ao produtor também está vindo mais alta e, consequentemente, vai acabar sendo repassada ao consumidor final. Então, outro ponto importante é que agora, no dia de hoje, domingo, o, o Trump ele rejeitou a proposta do Irã, dizendo que é totalmente inaceitável, e o Irã ele está dizendo que
o país não elabora estratégias para agradar o Trump, e sim para agradar o próprio país. Então a gente pode ver que já no início da semana, na abertura do mercado, o, já, já tá um cenário meio de incerteza, mas acredito que o mercado ele vai seguir otimista, tendo em vista os dados do payroll da semana passada e o resultado das empresas. Então, acredito que o mercado, no início da semana, pelo menos, até a saída dos dados da inflação aqui ao, ao consumidor e ao produtor, acredito que o mercado tende a seguir otimista, contando, contando que não venha nenhuma headline tão abrupta assim que vá causar uma disrupção tão grande no mercado. A gente pode ver que dentro da CME aqui, a próxima reunião 37 dias, o mercado segue precificando uma inalteração nos juros, o que é bem factível com o contexto atual que a gente está vendo e a próxima reunião também. E a gente tem visto ultimamente também que vários dirigentes do Fed eles não querem se comprometer com promessas de um corte agora, justamente pela incerteza em relação à inflação e juros, e o mercado de trabalho. Então, agora a gente vai dar uma olhada no fluxo e como foi a abertura do mercado e qual a perspectiva para os ativos no início da semana. A gente pode ver que o petróleo já está subindo aqui 3% na abertura. O Brent está se mantendo acima dos $100, mas tá um pouco abaixo do que ele teve no início da semana passada, que estava em torno de 110, $112. Agora ele já está em um patamar bem mais abaixo. O VIX ele vem trabalhando em um patamar bem mais abaixo, o que acaba favorecendo o risco. O setor de crédito aqui ele está favorecendo um mercado em risk on mais amplo. O mercado acaba favorecendo o mercado a comprar um risco de forma mais ampla, mas o petróleo segue brecando essa amplitude do risco, o que acaba que o mercado acaba comprando um risco de forma mais seletiva, que a gente viu principalmente que está sendo guiado pelas big techs aqui, que tiveram bons earnings e o guidance melhor ainda. Os títulos agora eles estão cedendo, eles todos estão acima da margem dos 3,75, 13,5,375 estipulado pelo Fed, pela FONC. E aqui tem uma leve divergência entre os títulos e o dólar, que na maioria dos casos os títulos eles acabam puxando o dólar, então os títulos em queda aqui tenderiam a puxar o dólar. O dólar até abriu em gap de alta. É, e a gente pode ver que o dólar em alta acaba pressionando as moedas emergentes aqui. O petróleo em alta acaba desfavorecendo um pouco o posicionamento comprado em ouro e outros metais. O mercado de renda variável aqui, a Ásia a gente vai ver pela manhã o, o fechamento do mercado da Ásia aqui e ter uma noção de como está o mercado lá fora. E as bolsas europeias elas abrem em torno das 4 horas da manhã. O dólar ele abriu em um gap de alta aqui. Ele já está em uma região de demanda bem forte, que o preço tem se segurado bastante. Até a gente estava esperando que ele fosse romper essa região
para reprecificar níveis mais baratos, tendo em vista principalmente os resultados do payroll agora, por mais que eles tenham vindo acima da expectativa, mas vieram abaixo do anterior e reforçando um mercado de trabalho mais resiliente, o payroll ele pode reprecificar a inflação futura, é, justamente porque um mercado de trabalho mais forte não exigiria do Fed uma postura que estimulasse o mercado de trabalho, ou seja, um corte de juros. Então, acredito que o dólar pode vir a fechar esse gap aqui e buscar fechar esse outro volume imbalance que teve na semana passada, para então ir buscar níveis de demanda mais baratos. Ou romper esses níveis direto aqui, esse nível de demanda, para poder buscar esses outros níveis mais abaixo aqui. Talvez ele não perca esse nível de demanda aqui, justamente porque terça e quinta tem os dados da inflação. Então, se os dados da inflação reforçarem uma inflação persistente e os dados vierem mais elevados, o dólar tende a ganhar mais força, principalmente no curto prazo aqui. Então, o dólar, se ele chegar nesse nível de demanda, acredito que ele pode ter uma boa reação dentro desses níveis aqui. Mas também tem a probabilidade do dólar ir buscar níveis mais baratos ainda para reprecificar movimentos futuros. E tendo em vista que o mercado ele tá comprando risco e tá otimista com os ganhos com os ganhos das empresas, acredito que o mercado pode comprar, seguir comprando esse otimismo da semana passada, agora no início da semana, e acabar pressionando o dólar também. Se a gente tá esperando uma queda pro dólar no início da semana, pelo menos até os dados da inflação saírem. Acredito que o dólar inicialmente ele pode fechar esse gap e seguir subindo para depois cair atingindo o topo do canal aqui e buscar níveis mais baratos. Então, no euro a gente pode ver que ele está dentro desse range aqui. Ele já atingiu 50% aqui, já atingiu nível, e agora ele está ofertado dentro desse range, então acredito que ele pode fechar esse gap e vir buscar níveis de demanda mais embaixo, alinhar o fluxo, e aí acredito que esses sejam bons níveis para procurar por compras. Ou se ele romper esses níveis direto, dá continuidade com alinhamento de fluxo. Pro dólar e pro euro, acredito que essa é a melhor visão atualmente. O ouro, enquanto o petróleo seguir se fortalecendo, o ouro tende a perder um pouco desse hedge, pelo menos nos níveis de preço atual. O mercado tende a liquidar posições em ouro, desalavancar posições, buscar níveis de demanda para então dar continuidade ao hedge em ouro. Então acredito que o ouro, agora com o petróleo se fortalecendo no início da semana e até com a headline que o Trump rejeitou, rejei- rejeitou a proposta do Irã, acredito que o petróleo vai ganhar mais força agora e o ouro tende a liquidar posições e buscar níveis de demanda, voltar a precificar a demanda. Dentro desse range aqui, ele pode buscar a região abaixo de 50% aqui, tem essa região de reteste, onde é uma região bem interessante. O preço realinhando o fluxo dentro dessas regiões aqui pode ser bem interessante
para dar continuidade ao movimento de alta. Ainda mais se o mercado seguir comprando risco. O índice Nasdaq. Nasdaq ele vem numa tendência de alta bem forte, apesar do risco inflacionário, da pressão dos títulos, os earnings das empresas vêm sustentando o índice de forma bem forte. Então, se o mercado seguir comprando esse otimismo, o índice ele pode seguir renovando as máximas, o que é bem provável, ainda mais se o dólar perder força agora no início da semana, o índice ele pode seguir renovando as máximas. Acredito que no dia de amanhã, principalmente, ele pode ter uma correção até esse nível de pullback aqui e dar continuidade para renovar a máxima e buscar preços no topo do canal, que conflui com um número redondo de em torno dos 30 mil pontos, que é um nível de preço bem interessante. A gente tem que pontuar também o nível de preço de 29.500. O índice abriu em gap de baixa também, já está indo fechar o gap. E acredito que ele pode ou dar início a uma correção agora, ou já renovar a máxima e começar a cair durante a noite para amanhã dar continuidade à queda. Ou buscar esses 29.500 antes de fazer uma correção. Aí tem que aguardar a abertura do mercado. O índice, o mais interessante é aguardar a abertura, esperar o fluxo aqui inicialmente do mercado futuro. Já no S&P é a mesma coisa. O S&P ele renovou as máximas, ele tem alvos claros para cima. Ele abriu em gap de baixa também. E acredito que no dia de amanhã, pelo menos, ele pode corrigir buscando níveis mais baratos e após a abertura do mercado ele dá continuidade a esse movimento de alta para renovar as máximas e buscar novos alvos. Dado que o mercado ele continua otimista, ele pode vir até essas regiões de pullback aqui mais atrás também. Então a narrativa pro início da semana é essa. A gente tem que aguardar ver como o mercado vai reagir e ficar de olho nos dados da inflação terça e quinta-feira, que acredito que vão ser os dias, em relação a dados macroeconômicos, vão ser os dias mais importantes da semana. Hum. E outro dado importante aqui também, a utilização da capacidade instalada, que, que dentro de uma economia inflacionada que requer aumento de produção, está em um nível bem aceitável aqui, tem margem para expansão. Então vamos ficar de olho aí e tamo junto.